dia 13 de março. Seja bem-vindo ao ND Agro. Esta edição está recheada de informações sobre a agricultura e sobre o agronegócio catarinense. Dá só uma olhadinha nos principais destaques de hoje. Colheita do lúpulo. Santa Catarina tem se destacado no plantio do principal insumo da produção de cerveja. Empresa do oeste do estado é a única fabricante no Brasil de uma máquina que é capaz de vacinar as aves ainda dentro do ovo. Consumo de peixe cresce durante o período da quaresma, bom para os piscicultores que veem as vendas dispararem. E mais, jovens que decidem ficar no meio rural e dar sequência ao trabalho dos pais buscam capacitação para administrar a propriedade com mais eficiência. E tem muito mais, o ND Agro está só começando. Com o mercado cervejeiro cada vez mais aquecido, a produção de lúpulo voltou a ser uma forte realidade no Brasil. E Santa Catarina se destaca, sendo um dos estados que mais produz o insumo para a indústria. Março é mês da colheita, que requer cuidados, pois é toda manual. Mesmo assim, quem aposta nessa cultura tem bons resultados. Para muitos, uma planta nada familiar. Afinal, a produção dela aqui no Brasil foi substituída no século XIX pelo café. E por muitos anos, éramos apenas importadores de lúpulo. Mas a história mudou e hoje a produção desse insumo, que destaca o amargor e o aroma da cerveja, voltou com tudo. O levantamento feito pela Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo revelou que Santa Catarina é responsável por 27% de toda a produção nacional. E isso nos coloca em primeiro lugar no ranking de uma produção de cerca de 60 hectares por todo o Brasil. O mês de março é marcado pela colheita da principal safra de lúpulo no ano. Por isso, o trabalho na propriedade do Douglas está a mil. Uma colheita manual, que requer cuidado, mas que vale a pena. A cultura do lúpulo tem alto valor agregado e não precisa de grande extensão de terra para ser cultivada. E o Douglas está animado com a qualidade e a produtividade dessa safra. A expectativa está muito boa, né? A safra, a gente conseguiu corrigir alguns problemas que a gente teve na safra anterior, mas ainda tem muita coisa para a gente estar melhorando e aprimorando para as próximas safras. O plantio no Vale do Itajaí também é uma grande oportunidade para os alunos do curso de mestre cervejeiro da Escola Superior de Cerveja e Malte. A instituição, com sede em Blumenau, é a maior da América Latina e forma profissionais gabaritados. Ter uma aula prática como essa é um privilégio. Esse tipo de aula no campo se mostra extremamente importante, principalmente pela sazonalidade. A colheita do lúpulo se dá agora, né, nessa época do ano, e também a gente tem outras safras durante o ano, mas agora é a principal, é onde carrega mesmo, as plantas estão mais cheias e dá bastante trabalho. Então é extremamente importante o aluno colocar a mão na massa, sentir os aromas do lúpulo, sentir todas as notas aromáticas que o lúpulo vai trazer, para mostrar principalmente o frescor, porque 100% da demanda do lúpulo ela é basicamente importada. Então essa flor, quando vem importada, ela vem completamente seca já, ou na forma de lúpulo pelletizado. Eu nunca tinha visto plantação de lúpulo, acredito que a maioria aqui, né, na verdade, se não todos, nunca tinham contato, né, com a flor, né, que é, querendo ou não, o lúpulo é muito sexy, né, cara, na cerveja, assim, a gente conhece ele como pellet, né, pouquíssimos ainda óleo, alguma coisa mais, né, nobre, mas tem toda aquela questão de tu conhecer a planta, pegar, né, pô, a gente esfregar ali a planta na mão, sentir o aroma do óleo, ver como é que é a anatomia ali na prática. Isso, né, conciliado toda a teoria que a gente tem no curso, cara, é fantástico. Os alunos separam o lúpulo, experimentam o aroma direto na fonte e vivenciam na prática o cuidado de todo esse processo manual. Depois de selecionado, o lúpulo é trazido aqui para essa estufa, onde passa por 24 horas por um procedimento de secagem. A temperatura aí varia entre 35 e 38 graus Celsius. Depois disso, ele vai para outra sala, onde é triturado, pelletizado, embalado e aí sim
encaminhado para a indústria. De um ano para cá a gente viu que conseguimos abrir bastante portas, os cervejeiros conseguiram ver que realmente o nosso lúpulo tem qualidade igual ou superior ao que se tem comprado aí fora do Brasil. A nossa produção ainda é pequena em relação ao que o mercado cervejeiro consome, mas a gente já conseguiu uma oportunidade para mostrar ao mercado cervejeiro que a gente pode entregar um lúpulo com muito bom, muita qualidade e um frescor, né? Que muitas vezes o lúpulo que chega hoje no Brasil é colhido 1 ou 2 anos atrás. Então a gente com 15, 20 dias consegue colocar no mercado. Essa época de quaresma faz aumentar o consumo de peixes. No sul do estado, são mais de 1.400 produtores de tilápia, o que faz a região ser líder estadual na produção dessa espécie. Quem segue à risca a religião católica tem como tradição abdicar do consumo de carne alguns dias do ano. Por isso, o peixe tem um papel fundamental na Semana Santa e na Quaresma. A gente não pode comer carne na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Então a gente pode comer outro alimento, menos a carne, porque a carne lembra a morte de Cristo pela gente, é um respeito que a gente tem pelo Jesus ter sido morto na cruz para nos salvar. O Nivaldo é gerente de um supermercado em Siderópolis. Ele comenta que tem procura por peixe o ano todo, mas é notável a diferença no período em que a tradição religiosa indica a restrição à carne. No mínimo 30% a mais de venda. Peixe lá em casa não falta, 2 vezes por semana. Segundo dados da Epagre, Santa Catarina produziu ano passado 53 mil toneladas de peixe. 75% disso tudo eram tilápias. Só no sul do estado são 1.400 produtores. E por conta do alto número de piscicultores, a região é a líder na produção estadual. Os alevinos chegam à propriedade e ficam em tanques como esses. Passam por em torno de 9 meses de preparação para aí então chegarem à mesa do consumidor. O Raul trabalha com a piscicultura há quase 20 anos. Cada metro quadrado de lâmina d'água pode receber até 5 alevinos, como são chamados os peixes recém-nascidos do ovo. A separação nos tanques é conforme o tamanho. Aqui nesse tanque eu tenho eles com 900 gramas, tamanho de abate. No outro tanque eles estão com 500 gramas, no outro 400 gramas e assim vai. A propriedade entrega o peixe para supermercados, mercearias e restaurantes. Mas o carro-chefe é mesmo o consumidor final, que procura diretamente no local. Assim como em outras culturas, os custos de produção têm encarecido. É os insumos. Assim, a gente tem visto desde 2019... vem aumentando e a gente não consegue repassar esse aumento no produto final. O piscicultor trabalha junto à família e também percebe que na época da quaresma aumenta a procura pelo peixe. Aumenta tanto no peixe vivo como na procura de filé também. Quem vai atrás do peixe no mercado parece que não tem do que reclamar sobre a qualidade do produto. Eu costumo sempre, assim, o ano todo variar assim, o meu cardápio, de vez em quando eu como peixe. Para saber se a produção local é boa, ficamos pela sinceridade da Maria, que é filha do Raul, o piscicultor com quem conversamos. Ela garante que adora saborear a produção do pai. Sim, amo. É bom? É. A sanidade animal do estado de Santa Catarina é referência mundial. Tudo isso graças a rígidos protocolos seguidos em todas as fases da produção de proteína. No setor da avicultura, por exemplo, um desses procedimentos começa ainda dentro do ovo. A nossa equipe de Chapecó foi conhecer uma máquina que vacina as aves antes delas nascerem. Olha só. Para esse pintinho virar um frango, ele precisa passar imune por várias doenças aviárias. Para isso, as vacinas são fundamentais para diminuir as perdas. Há poucos anos, os incubatórios vacinavam os animais de forma manual no primeiro dia de vida, um trabalho que demorava horas e estressava muitos pintinhos. Mas graças à tecnologia, hoje a vacinação é feita no embrião, ainda dentro do ovo. O ovo ele vai na bandeja ali, fica posicionado no local ali do equipamento, e aí desce um cabeçote com várias agulhas, né, dispositivos de injeção. Há um movimento que faz a perfuração da casca do ovo, quer dizer, uma agulha
também pequena, né? Faz um pequeno furo no ovo e por dentro daquela agulha vai outra agulha menor ainda até o embrião. E aí uma bomba peristáltica, que é o mesmo sistema usado em hemodiálise, por exemplo, joga a vacina lá no embrião. Aí depois ela é desinfetada. As duas agulhas recebem um sistema de desinfecção, que sem esse sistema não é possível tu vacinar. Tu tem que ter essa desinfecção para garantir a asepsia do processo. Até 2011, somente uma empresa internacional que fabricava esse equipamento. Só que a partir daí, outras empresas começaram também a fazer essa produção. Uma delas, essa aqui de Chapecó, que ainda é a única fabricante nacional. E hoje já está presente em vários estados do Brasil e até mesmo fora do país. Ao todo, só essa indústria tem 70 máquinas como essa, locadas para vários incubatórios. A quantidade de agulhas varia para a necessidade de cada empresa. Nessa aqui, localizada no interior de Chapecó, a capacidade é para 50 ovos. O trabalho manual era de 5.000 pintinhos por hora. Agora, com o novo equipamento, pode chegar a 60.000 ovos no mesmo tempo. Essa médica veterinária explica como funciona todo o processo. A gente recebe os ovos, a gente passa por uma classificação desses ovos, prepara os carrinhos de incubação e esses ovos ficam 19 dias numa incubadora com controle de temperatura, ventilação e umidade. Depois a gente realiza a transferência desses ovos das incubadoras para os nascedouros e é ali que a gente realiza a vacinação em ovo. Depois eles ficam mais 2 dias nos nascedouros e aí eles passam pela parte de sexagem e expedição. Então eles ficam só o primeiro dia de vida aqui no incubatório. Após a galinha colocar o ovo, são 21 dias até o nascimento. Depois, eles só precisam receber um spray que imuniza para a bronquite. Além de inalar, eles ainda acabam ingerindo a vacina, bicando a cabeça um do outro, já que todos ficam com uma cor diferente. Depois, são enviados para a granja e em 45 dias estão prontos para o abate, sem risco de doenças. Adriano lembra que a máquina de imunização é a mesma utilizada para a produção de vacinas como a influenza. No Brasil nós temos o Butantan, que usa esse sistema similar a esse, praticamente idêntico, para fazer a vacina contra a gripe, que a gente já toma aqui. As atividades agrícolas já não são mais as únicas fontes de renda para as famílias. Outros negócios surgem para agregar valor às propriedades rurais. É o caso do turismo. No meio oeste catarinense, na pequena cidade de Arroio 30, uma propriedade faz da produção de uva e vinho um ótimo atrativo para quem busca lazer no campo, além de saborear e comprar produtos da agricultura familiar. A agropecuária move a economia e gera renda para as famílias do campo. Um lugar assim, de belezas naturais, rica gastronomia italiana e povo acolhedor, só pode atrair visitantes. Então, está aí mais um roteiro turístico imperdível para quem busca conhecer e experimentar as delícias da região. O município de Arroio 30 está abrindo as portas para o turismo. A atividade cresce rapidamente por aqui. Atrai turistas de várias regiões de Santa Catarina e também do estado do Paraná. O que eles buscam é o turismo rural e cultural, já que a cidade preserva a história de seus colonizadores. Para falar da história dos colonizadores italianos, estamos no local certo, a vinícola Giovanni Filippo. A construção traz a forma de um castelo e dentro dele muita história é guardada pela família Magro. Vamos voltar no tempo e conhecer um pouco essa história tão presente ainda nos dias atuais. Esse local aqui preserva a memória dos nossos antepassados. Tudo que tem aqui pertenceu a eles, né? Ou foi utilizado por eles. Desde a panela da polenta, a calheira e os móveis em especial, porque tínhamos um nono tanoeiro, marceneiro e carpinteiro. A tradição da família paterna é essa do nono carpinteiro, mas a tradição da família materna é do nono produtor de uva e vinho. Então, o primeiro parral foi iniciado aqui na década de 80 e foi sendo ampliado aos poucos, mas sim toda a tradição da uva e vinho do nono que plantou sempre a vida inteira uvas e fez vinho.
Esta passagem conecta o passado ao presente. Lá atrás, a história dos colonizadores. Aqui, a modernidade do empreendimento, que tem o foco na qualidade dos produtos e no bom atendimento aos turistas. Na época da uva, em janeiro a março, a gente atende com as visitas guiadas, as parreiras, que é a colheita guiada. A pessoa vai para a parreira com um guia, tem a sua tesoura, a sua cestinha, faz toda essa experiência, né, da colheita da uva, faz degustação e dependendo do período que vem, né, durante a safra, consegue fazer a degustação de aproximadamente 11 tipos, 11 variedades de uva. Então é um passeio rico em informações e também, né, a parte assim, da degustação da uva também, que é bem bacana. Os vinhedos estão lindos, carregados. Tem uva de mesa e uva para vinificação. Fernando nos mostra como os parreirais são conduzidos, com tecnologia e capricho. É uma variedade que já ela é realmente de cacho grande já, né? E a gente proporciona bastante adubo, água à vontade, né? Então ela acaba realmente ficando grande, ficando um cacho bem bonito. Chega a pesar quanto um cacho desse? A gente colheu cacho de uva com 4 quilos, 4 quilos 150 gramas. Já colhemos um cacho da variedade Centênio. Bom, aqui a família, né, Magro, ela utiliza toda a tecnologia possível na área do cultivo dessas uvas mais finas, né, mais elaboradas. Se vocês olharem, nós temos a cobertura plástica, que ela diminui grandemente os tratamentos com fungicidas, porque não tem água livre na folha. Não tendo água não causa doenças, né? E não tendo água sob a cobertura, o produtor utiliza do sistema de irrigação, que aparece aqui embaixo. E esse sistema de irrigação, então, conforme o tempo, o clima, ele é acionado ou não, né? Favorecendo então o crescimento das uvas e tal, sadias, sem doenças e com uma produção invejável, né? O apoio das políticas públicas, seja ela a Pronaf ou a seção das políticas estaduais que o governo auxilia também aqui, são de suma importância para o produtor, desde que ele as aplique de forma correta, né? Mas aqui na propriedade em questão, do seu Fernando e da família Magro, ele acessou o Pronaf e juntamente com isso também sempre teve o apoio do Estado em suas políticas públicas, seja nos programas Menos Juros, cobertura de pomares, a irrigação, o irrigar. E também, claro, a nível municipal, a Prefeitura Municipal também sempre deu apoio à propriedade. Então, isso acho que quando tem uma propriedade que o produtor quer realmente crescer e busca isso, é de suma importância esse apoio, tanto seja ele na esfera estadual, municipal ou federal. Hoje, na série Made in Santa Catarina, vamos falar sobre sucessão familiar no campo. Os jovens que decidem ficar no meio rural e dar sequência ao trabalho dos pais buscam capacitação para tocar a propriedade com mais eficiência. Eles sabem que é necessário uma gestão profissional para desenvolver os negócios e vão à luta. À disposição deles não faltam cursos, programas e incentivos. O seu Osni nasceu e cresceu nessa propriedade em Anitápolis, na Grande Florianópolis. Ele sucedeu o pai na administração da fazenda e hoje repassa aos filhos o que aprendeu durante décadas de trabalho plantando fumo e atualmente produzindo gado leiteiro e frango. Porém, a realidade é outra. Com as transformações no campo, com a evolução da tecnologia, as exigências são bem maiores que anos atrás. Que hoje, se fosse manter na roça, só na base da enxada e coisa que nem era antigamente, ninguém consegue mais se manter, né? É importante ir estudar, mas voltar com novas ideias, como a gente estava conversando, né? Para tocar a propriedade, né? E o seu Osni tem toda a razão. Hoje não basta ao jovem que decide permanecer no campo apenas o conhecimento herdado dos pais. É preciso capacitação, estudo. As propriedades rurais necessitam ser geridas como se fossem empresas, de forma profissional e eficiente.
O Kleber é o filho do meio do seu Osni, tem 24 anos. Ele decidiu que queria dar continuidade ao legado do pai e entendeu que precisaria se preparar para essa missão. Foi para Florianópolis, formou-se em agronomia e voltou cheio de novos conhecimentos para ajudar o pai e os irmãos a prosperar. O curso de agronomia é um curso muito rico, então varia desde identificação de novas pragas, doenças que podem estar acometendo as lavouras, até mesmo a administração da propriedade, né? Redução de custos de produção, controle dos gastos e uma melhor lucratividade, né? Somando a experiência e conhecimento do pai aos aprendizados técnicos do filho, a propriedade cresce sem parar. Eles produzem gado de leite, cerca de 250 litros por dia, têm 2 aviários e estão construindo mais 4. Ter a família trabalhando junto no dia a dia emociona seu Osni. A gente se sente orgulhoso, né, por ele ter ido estudar e ter voltado. Tanto ele que nem os outros 2 também estão aí com a gente, então vamos tentar tocar a propriedade para frente, né? E para estimular os jovens a ficarem no campo, não faltam incentivos. O Kleber conta que a sala de ordenha da propriedade, por exemplo, foi construída com recursos obtidos pelo programa Jovem Rural. São muitas as opções de ajuda, desde linhas de crédito com juros baixos, cursos, capacitações, a apoio de entidades como a Cidasc e a EPAGRE. Uma delas é o programa que leva a internet com fibra ótica a todo o interior dos municípios catarinenses. Esse programa começa com muita força. O jovem é inovação, é tecnologia, é modernização. E por isso o Estado tem que fazer a sua parte. Temos programas de capacitação através da EPAGRE, programas de integração juntamente com as cooperativas, para que o jovem possa estar sempre se preparando cada vez mais com tecnologia atualizada, ferramenta de gestão, programa juro subsidiado ou menos juro do governo do Estado. Os milhares de jovens que, como Kleber, decidem se qualificar para ficar no campo, estão fazendo uma verdadeira revolução no meio rural. Eles estão conseguindo reverter, né, essa cultura, muitas vezes da monocultura ou de um tipo só de exploração de animais. Eles conseguem ver as possibilidades, eles conseguem fazer avaliação de custo, de benefício, de colocar isso no mercado, eles conseguem fazer novos produtos, né? Eles conseguem agregar valor ao produto da propriedade e isso faz com que eles permaneçam. E não só isso, eles dão uma outra visão, às vezes, aos próprios pais. O Kleber está dando a contribuição dele para esse avanço no campo e já pensa nos futuros filhos, seguindo os passos dele e do pai. É muito inspirador, desde criança, ver meu pai e minha mãe na lida. Né? A gente sabe que é sofrido, não é fácil a vida de um agricultor. Quem é agricultor sabe o que eu estou falando. Mas é muito gratificante assim, a gente ser reconhecido por isso, a gente vê que a gente está fazendo a diferença no mundo, né? Alimentando o mundo aí, que precisa muito da gente. Né? O ND Agro de hoje fica por aqui. Outras notícias em destaque no Brasil e no mundo no nosso portal ND+. Acesse lá para você ficar muito bem informado. Obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo, bom início de semana e até a próxima. Tchau, tchau!